Você já pensou, você vai preso numa blitz, parado numa blitz, alguma irregularidade é constatada. E o agente de trânsito pede sua carteira de habilitação, sua identidade, seu documento, e mantém aquele documento retido. Será que isso é permitido? O povo quer saber. A minha pergunta é... Dados de uma pesquisa do Ministério da Saúde apontam que Teresina está em segundo lugar entre as capitais do Brasil com maior incidência de motoristas dirigindo alcoolizados. Isso é um problema. E até que ponto a autoridade policial pode tomar medidas para punir o motorista que anda nessas condições? Vamos acompanhar. Marcas de uma imprudência que jamais serão apagadas. O ano era 2013 e eu despilotava uma motocicleta depois de ingerir uma grande quantidade de bebida alcoólica. Eu estava num bar bebendo, você está entendendo? Aí bebi, ultrapassei do limite, cheguei na casa de minha mãe, fui pegar a moto, ela não queria deixar eu pegar a moto, mas mesmo assim eu fiquei insistindo, eu saí doido, cego, você está entendendo? Aí colidi com um viaduto de uma ponte, você está entendendo? Quando eu vim tornar meu, eu já estava na HUT, tive que me readaptar, você está entendendo? Meu direito de ir e vir já é totalmente diferente, você está entendendo? A combinação perigosa de álcool e direção, infelizmente, ainda é muito alta em Teresina. E a prova disso está em uma pesquisa recente do Ministério da Saúde, que coloca a capital do Piauí em segundo lugar em um ranking das capitais do Brasil com maior incidência de pessoas dirigindo alcoolizada. 5,3% das pessoas que responderam à pesquisa informaram que já conduziram um veículo motorizado depois de ingerir qualquer quantidade de bebida alcoólica. A grande maioria desse público eram homens, com uma boa escolaridade e com idade entre 25 e 34 anos. O Detran do estado do Piauí já tinha detectado essa incidência de grande número de piauienses ingerindo bebida alcoólica, seguido de condução do veículo. Então, desde 2017, nós estamos de forma continuada fazendo uma operação Lei Seca e ações de educação de trânsito. E a situação não é uma realidade apenas de Teresina. Dados do Detran mostram que no ano passado, das 279 operações de alcoolemia realizadas no Piauí, 134 pessoas foram autuadas por embriaguez. 34 presas em flagrantes e 100 respondem processo administrativo. Já de janeiro a junho desse ano, dos mais de 2.000 testes de alcoolemia realizados, 72 pessoas já foram autuadas por embriaguez. Esta capitã da CIPETRAN explica que hoje, se uma pessoa for pega dirigindo alcoolizada com um teor de álcool acima de 0,34 miligramas, é presa, com detenção de 6 meses a 3 anos. Tem a CNH recolhida, além de pagar uma multa de quase R$3.000. Só que isso é pouco perto do risco de alguém morrer ou ficar ferida com a mistura de álcool e direção. Infelizmente, as pessoas insistem achando que uma pequena quantidade não vai definir um possível acidente que possa acontecer, mas a quantidade de 2 copos, 2 garrafas ou mais são decisivos para a causa dos acidentes. Os motociclistas, né, que o corpo é todo exposto a um acidente, são os mais presentes, os mais frequentes em relação à questão da ingestão nas nossas abordagens, né? Mesmo diante de uma lei mais rígida e das inúmeras operações de fiscalização e educativas, o diretor do Detran diz que as pessoas precisam tomar consciência do perigo que é dirigir embriagado. É importante que a sociedade entenda que depende dela, do comportamento dela, a sociedade, essa mudança dessa prática. E é esse o objetivo do trabalho que está sendo desenvolvido. Quem teve a vida mudada para sempre por não entender esse perigo, faz o alerta. Hoje em dia eu sei o que o álcool faz, sei que não combina com direção, porque eu passei por isso e ainda estou passando ainda, você está entendendo? Sem dúvida nenhuma, a população precisa tomar o controle das coisas, literalmente. E olha, mas será que a autoridade policial tem direitos, assim, de... O que é excesso numa abordagem como essa? Estou aqui ao lado do Dr. Carlos Terto, mais uma
mais uma vez, que ele é presidente da comissão na OAB, que é especialista em acompanhar essas questões que envolvem o trânsito e a segurança do trânsito. Doutor Carlos Terto, obrigado pela participação aqui conosco. A autoridade de trânsito pode fazer o recolhimento de documentos do condutor? Boa tarde. Boa tarde a todos. A autoridade de trânsito, de acordo com o CTB, que é a norma que rege aí o nosso trânsito brasileiro, em casos caso seja realmente constatada a alcoolemia, ele pode reter aquela documentação e, em regra, no dia seguinte, aquela pessoa que foi autuada vai, por exemplo, até no órgão e reaver esse documento de habilitação. Isso nos casos em que não ocorreu crime de trânsito. Né? Porque no caso, quando ocorre crime de trânsito, como já foi relatado na reportagem, é quando a incidência no bafômetro, no etilômetro, acima de 0,34 decigramas por litro alveolar, né? Aí já entra no crime de trânsito. Aí a habilitação ela é realmente removida e a pessoa fica durante 12 meses inapto a conduzir seu veículo e, se for para ter uma permissão de dirigir, ela é também removida. Tá, então vamos aqui para uma questão prática. O camarada foi pego na blitz, é convidado a fazer o bafômetro. Ele não quer fazer. Nesse caso, o que é que pode ser feito contra ele? A mesma pena? Recolhe a carteira, 12 meses sem dirigir? No caso, quando há uma recusa no teste do etilômetro, que a gente chama de bafômetro, a aplicação, como se ele tivesse como se ele tivesse ingerido a bebida alcoólica, porque o CTB assim o permite, e inclusive a multa é a mesma, que é de R$ 2.930, e a sua habilitação, nesse caso, como houver recusa, ela não vai ser recolhida. Alguns órgãos recolhem e entregam no dia seguinte, né, que é como se fosse aquele prazo, aquele tempo que o álcool tivesse dentro do organismo. Perder o efeito do álcool, seria esse o objetivo, né? Esse é o objetivo. Porque não adianta liberar aquele documento ainda naquele momento, por mais que a pessoa, às vezes, tenha recusado, porque há suspeita de que houve ingestão de bebida alcoólica. E mais, o veículo também não é liberado. Tem que vir um outro condutor habilitado para levar aquele veículo. Ele não pode ser levado para o depósito, ele pode ser levado por uma pessoa que está em condições de saúde ou de sanidade tranquilo. Isso. Agora, só uma pergunta, então. E nos dois casos, então, o recolhimento da carteira é permitido? É permitido. O Código de Trânsito brasileiro, não há excesso da autoridade policial ou do agente de trânsito ao reter aquela documentação por 24 horas. Não pode se estender. E também, nesse caso, vai ter que pode perder a carteira por 12 meses, no caso... Isso. Ele fica suspenso por 12 meses no seu direito de dirigir, né? Mas isso tem que ter um procedimento administrativo junto ao órgão de trânsito. Ele pode apresentar defesas? Pode apresentar defesa prévia, tem uns recursos dentro da junta administrativa e ali ele vai buscar os meios legais, né, para que prove ou não que tinha ingerido bebida alcoólica. O que vai para o automóvel? Vai multa? O que está previsto no Código de Trânsito? Não, a multa é do condutor. A multa, quando é pego no teste do bafômetro, do etilômetro, a multa é do condutor do veículo, porque foi ele quem recusou ou fez o teste e foi detectado o nível de alcoolemia no seu sangue, né? Por exemplo. Mas no automóvel não. Tanto é que, por exemplo, uma pessoa A faz o teste do etilômetro e foi dado positivo, retém aquele veículo, chama, por exemplo, algum familiar, algum amigo que não tem ingerido bebida alcoólica e pode levar aquele veículo normalmente. Sem multas para ele? Sem multa para ele, nada. Mas vai para aquela pessoa... Para o condutor. Para o condutor. Por que uma pessoa, então, pelo que o senhor está dizendo, é obrigada a fazer o teste de etilômetro ou o teste do bafômetro? Não seria uma forma compulsória de reunir provas contra elas? Isso não seria inconstitucional, ilegal? Isso é um tema muito relevante e, inclusive, já tem ações de inconstitucionalidade quanto a essa obrigação de fazer o teste do bafômetro, né? Mas, enquanto não for declarada a inconstitucionalidade, ele está vigente, né? Então, as pessoas que eu sempre falo para os amigos, enfim, é que não bebam e dirijam. Isso aí é o básico. Né? E se beber... Para poder fazer o teste do bafômetro tranquilo. Por exemplo, mais ou menos um mês atrás, isso acho que 1h da manhã, 1h30, na Raul Lopes estava tendo uma blitz do Detran, lá vendo quem tinha ingerido bebida alcoólica e não, e eu prontamente fiz, porque eu não tinha ingerido bebida alcoólica. Então, isso traz segurança para todos nós. Então, por mais que você se recuse a fazer o teste do etilômetro, você vai ser autuado
da mesma forma, porque assim define o Código de Trânsito brasileiro. Nessa questão de legal, não é ilegal, infelizmente, ou felizmente, depende de cada caso, ainda está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal. Eu posso pedir o teste de bafômetro contra alguém que se envolveu no acidente comigo? Eu, condutor? O condutor ele pode informar para os agentes de trânsito ali que ali estão, informar a suspeita que você tem daquele condutor ou condutor que tenha ingerido bebida alcoólica e assim ele tomar as medidas cabíveis. Ele não você pode precisa informar. atender a minha requisição, ele não precisa atender. Não precisa ter sua requisição, mas você pode, por exemplo, filmar. Se recusar o teste do etilômetro, você pode filmar o comportamento daquela pessoa suspeita, notar as atitudes que ela teve após um determinado acidente e informar a autoridade policial. Não tem problema nenhum, não. Eu queria agradecê-lo, doutor Carlos Terto, mais uma vez, nos ajudando aqui a entender um pouco das normas de trânsito. Já feio na semana passada, agora de novo, em relação a esse assunto. Obrigado por ter vindo. Tá, Joia, eu que agradeço e, mais uma vez, eu ratifico o que falei agora há pouco. Por favor, não ingira bebida alcoólica e dirija o seu veículo. Assim o trânsito fica mais seguro. Obrigado. Com certeza fica muito mais seguro.